O evangelho puro e simples leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Capítulo 19 de 1 Reis. Está todo mundo lá comigo? 1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Me acompanhe em oração. Deus, eu gostaria de te pedir, Senhor, que pela tua misericórdia, pela tua graça, tu falasse conosco. Sou tão limitado, sou tão falho. E Deus, se nós não ouvirmos a tua voz, em vão terá sido a nossa vinda nesse lugar. De forma que eu gostaria de te pedir, Senhor, de todo o meu coração, que tu se revele a nós, através da tua palavra. Anima aqueles que estão cansados, restaura aqueles que estão abatidos, traz vigor, Senhor, àqueles, Pai, que não têm mais ânimo. E que em nome do Senhor Jesus, essa seja uma manhã de restauração, de cura, de libertação. Essa seja uma manhã de renovo, de ânimo, de esperança. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Eu sei que teu Espírito Santo está entre nós, trabalhando para aqueles que em ti esperam. Que assim seja. Amém. Amém. Irmãos,
a mensagem de hoje é sobre depressão, superando a depressão, como redescobrir o prazer de viver. Nós estamos nessa série de mensagens e escolhemos alguns temas que têm afetado a nossa sociedade. E a depressão é um desses temas que tem machucado muita gente, ferido muitas pessoas. A Organização Mundial de Saúde fala que em 2030 a depressão será a doença mais comum de todo o mundo. Hoje já somos 121 milhões de pessoas sofrendo com esse mal. Olha, o que há de comum entre a cantora Paula Fernanda, o ator Selton Mello, o comediante Jim Carrey, o pintor Van Gogh, o diretor de cinema Woody Allen, a princesa Diana, o cantor John Mayer, ou John Mayer, e o padre Marcelo Rossi. O que há de comum entre essas personalidades é que todas elas sofreram com depressão. Ambos lutaram com essa triste realidade. A depressão, com toda certeza, é uma das doenças que mais afasta pessoas do trabalho. E nós queremos entender um pouco sobre como ela se configura, como acontece em nós. Então, gostaria de dizer mais ou menos para vocês algumas características, não todas, porque é uma doença bastante complexa, mas algumas características da depressão. Talvez a mais forte delas seja o desânimo. Talvez a mais intensa de todas elas seja essa tristeza que consome a alma. A palavra desânimo significa sem ânimo e poderia ser também traduzida como sem espírito. É aquela pessoa que a gente olha para ela e parece que só está o corpo, parece que não tem nenhum poder de interação naquela pessoa. Então ela perde o prazer das atividades diárias. Aquilo que antes era tão comum, aquilo que acontecia de forma tão natural, hoje parece pedir maior esforço. A depressão também causa alterações cognitivas, como, por exemplo, diminuição da capacidade de raciocinar adequadamente e se concentrar. Às vezes também mexe com a memória. Tomadas de decisão em pessoas que sofrem com depressão são muito difíceis. Alterações psicomotoras, lentidão, fraqueza. Sabe, a depressão, uma das suas marcas é esse cansaço excessivo de tudo o tempo inteiro. É a falta de energia, é a ausência de vontade. Uma vez eu li um texto que falava sobre depressão e havia uma frase interessante nesse texto que dizia o seguinte: a depressão é como aquela pessoa que está se afogando no fundo da piscina, mas não tem ânimo para nadar. É como alguém que está se afogando no fundo de uma piscina, mas não tem energia para mover-se em direção à sua salvação. A depressão também pode causar alterações do sono. Por exemplo, insônia é muito comum em pessoas que sofrem com depressão, ou o excesso de sono, a hipersonia. Vontade de dormir o tempo inteiro, de se largar na cama, de não querer sair do quarto. Eu não sei se você já viu uma pessoa com depressão nessa situação. E sabe, irmãos, essa vontade de dormir excessiva é porque dormir é a coisa mais próxima que a gente consegue chegar da morte. Então as pessoas querem estancar o fluxo da vida e se lançam no sono e se automedicam. Sabe, alterações do sono são muito comuns na depressão. Também é possível aparecer alteração do apetite, pessoas que param de comer, param de se alimentar porque não tem mais desejo nenhum de nutrir em si energia, força. Uma das marcas também muito fortes da depressão é o retraimento social. É o desejo de ficar só, de se trancar no quarto, de não ver ninguém, de não querer conversar com ninguém. Uma vez eu atendi uma pessoa que passou dias no seu quarto escuro e não gostaria e não queria que ninguém a interrompesse. Ela não queria sair para comer, não queria ver amigos. Sabe, o retraimento social é muito comum em pessoas com depressão. E quando a depressão vai se agravando, aparece também a ideação suicida. Pessoas começam a dizer: não vale a pena viver, não há sentido nessa vida. Olha, talvez algumas pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento já sofreram com esse mal da depressão. Ou tem familiares, amigos, parentes que sofrem com esse mal.
Deus é um ser trino. Deus em si é um só em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, mas em três personalidades. O fato é que o homem também é trino. E a gente acaba esquecendo essa realidade, mas nós somos uma junção de três partes. Aliás, a palavra indivíduo quer dizer que não se pode dividir. Então nós somos a soma de três partes que não se dividem. São elas a psique, as nossas emoções, a nossa alma. Também nós somos soma, corpo, daí que vem a palavra tão conhecida de todos nós, quando a gente fala de transtornos emocionais, que é a somatização. O nosso corpo talvez seja a dimensão mais concreta e que mais sofre nas doenças. Mas também nós temos a pneuma, nós temos o espírito. Nós não somos um corpo vivendo por aí sem espírito. Nós somos espírito vivendo uma dimensão corporal. Nós somos indivíduos que não podem ser separados. E a depressão pode ser causada por alguns desequilíbrios nessas três áreas. Irmãos, é possível que algumas pessoas sofram com depressão a partir de um desequilíbrio hormonal, alterações neuroquímicas, orgânicas. Às vezes eu atendo pessoas no meu consultório que estão tentando tratar-se da depressão, mas o problema delas não é emocional, é químico. Elas precisam de reajustar essa dimensão, elas precisam organizar no laboratório da mente, se medicar com um psiquiatra. Elas precisam exercitar-se. Pessoas que têm essa deficiência precisam ser senhoras de si e se esforçar por algumas coisas, como, por exemplo, uma boa caminhada. E aos poucos a gente vai forçando o nosso corpo a pegar no tranco e ele volta e se reajustam os hormônios do prazer, os hormônios daquela boa sensação. Então pessoas sofrem porque algumas vezes existem nelas desequilíbrio hormonal. Também há um outro fator que causa depressão em muita gente, são os desajustes emocionais de ordem psicológica. Para essa dimensão é preciso encarar-se. Às vezes a nossa alma não suporta a vida como vivemos e quem somos. Às vezes a nossa alma grita de todas as formas possíveis para que a gente repense o nosso modo de existir. Para essas pessoas é preciso a terapia de ver-se, de se perceber. Nesses casos, um psicólogo pode ajudar bastante, porque existem coisas que nós repetimos todos os dias que a nossa alma não suporta e grita em nós através da depressão. É nesse caso preciso mudar o estilo de vida. Também existem, irmãos, depressão, e esse é um tema pouco falado, mas existem depressões que são causadas pelas dimensões espirituais. Frequentemente encontro algumas pessoas em depressão porque caíram. Quase sempre está ligado a falhas no passado, a pecados não tratados, a quedas da alma em relação a Deus. Quando a gente trata de dimensões que habitam no campo da espiritualidade, só existem duas formas de lidar com isso. A primeira é a gente pedir perdão a Deus e tratar isso diante de Deus e se sentir perdoado. A segunda é quando a gente começa a assumir um padrão cínico diante de Deus e começa a conviver com o pecado. Conheço pessoas que não sofrem por conta do pecado e dos seus erros, sofrem quando são descobertas dos seus erros. Esse é o cinismo espiritual. O cara está na igreja, ele ouve as mensagens, ele lê a palavra, ele vai em pequeno grupo, mas ele continua naquela vida de pecado, porque ele tornou-se um cínico espiritualmente. E aí quando se descobre aquilo, ele cai e ele entra em depressão. O que ele precisa é da graça de Deus restaurando a vida dele por completo. Agora,
um detalhe muito importante é de que existem depressões que começam numa dimensão, mas vão tomando várias outras dimensões. Dimensões complexas. Depressões que não são tão rápidas de serem tratadas. É preciso muito estudo e dedicação. Cada depressão, irmão, pode ser diferente numa pessoa. Certa vez uma irmã perguntou, olha, o que causa depressão? Eu quase que respondi para ela o que não causa depressão. Porque a alma humana é muito sensível. Nós somos extremamente sensíveis em nossas relações e emoções. Agora, eu gostaria de dizer para vocês, e talvez responder um pouco a pergunta dessa irmã, que existem fatores propulsores ou agravantes no quesito depressão. Talvez um desses fatores mais importantes seja o estresse. A nossa vida é tão corrida, é tão intensa. A gente precisa se cobrar tanto. Nós vivemos, e eu queria que você prestasse bastante atenção nessa expressão, num deverismo. Nós precisamos isso, precisamos aquilo, devemos isso, devemos aquilo. A gente tem que ir, e daqui a pouco a nossa alma cansa de tanta cobrança. Atendi uma jovem no meu consultório alguns meses atrás, que chegou dizendo, olha, eu vim aqui por conta de uma depressão. E alguns minutos depois ela começou a dizer como era o dia a dia dela. E ela começou a dizer, não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, depois eu preciso disso, eu preciso daquilo. E, irmãos, a vida daquela jovem era extremamente estressante, angustiante. Conversando com um psiquiatra sobre depressão, e ele comentava que a depressão era uma doença que se manifestava muito entre pessoas com seus 40 anos em diante. Era quase que uma enfermidade da maturidade. Hoje em dia, 30% dos casos estão ligados a crianças e adolescentes. Esse é o estilo de vida nosso, esse estresse contínuo, esse puxar da alma, esse estrangular o ser. Agora, a depressão também pode ser agravada ou provocada por perdas. Nada dói mais do que perder alguém que se ama. Chico Buarque diz que a saudade é o revés de um parto, é arrumar o quarto de um filho que já morreu. Saudade dói. Às vezes, as nossas relações, quando se partem, são verdadeiras amputações da alma. Conheço pessoas que, quando separaram, nunca mais se organizaram emocionalmente, porque não conseguem mais viver com a lacuna daquela pessoa. Perdas. Pessoas que vivem em luto constante, que não conseguem mais enxergar a possibilidade de viver sem alguém. Atendi alguns dias atrás aqui uma jovem que me ligou aos prantos. Eu quase não conseguia entender o que ela falava. E ela me disse, eu contei essa história hoje de manhã na aula, ela me disse, olha, eu estou ligando para você como uma das minhas últimas tentativas antes de me matar. Antes que eu faça uma loucura comigo mesmo, eu preciso conversar. E naquele mesmo dia nós sentamos e conversamos, e ela me contou que a relação dela havia terminado, a relação com o namorado, e era uma relação extremamente doentia, uma relação marcada por agressividade, por ciúme. Às vezes a depressão é agravada por conta das perdas. O uso de drogas também pode causar depressão. Os medicamentos causam desajustes na nossa química cerebral. Drogas, crack. Conheço pessoas que nós atendemos e ajudamos a sair das drogas,
mas que até hoje não têm um sono tranquilo, que elas não conseguem mais ter aquele prazer que tinham antes, porque as drogas foram destruindo a sua química cerebral. Desilusões, decepções são extremamente agravantes. Às vezes a gente não entende que a desilusão é a melhor coisa que pode acontecer. Aí você ficou confuso agora, eu vi alguns coçando a cabeça. Desilusão é a melhor coisa que pode acontecer? Sim, é. Pior é viver iludido. Porque a desilusão é o ponto final da ilusão. Então, por mais que doa, agora você está liberto de uma coisa que te aprisionava. E em vez de causar depressão, devia ser uma fase de reconstrução. Mas a desilusão leva muitas pessoas a um período depressivo. Talvez uma das coisas que mais mexa com a nossa alma seja uma baixa autoestima. E sobre esse tópico eu gostaria de falar na semana que vem. Mas pessoas que não têm uma boa relação consigo mesmas. Pessoas que não conseguem ver em si virtudes. Uma vez atendi um jovem que não tinha coragem de encarar o espelho. Era um adolescente que se achava tão feio que ele não tinha coragem de se olhar no espelho. E depois de meses, ele chega para mim e diz assim: olha, eu tenho uma coisa boa para dizer para você. Eu encarei o espelho e percebi que eu sou muito melhor do que eu imaginava. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é filho, escolhido, filha, eleita de Deus. Deixa Deus curar a sua autoestima. Há pessoas que olham para a sua família, comparando-as com outras, e entram em crise. Pessoas que começam a se comparar, sabe, a baixa autoestima é alimentada pelo mecanismo de comparação. Então a gente está sempre se comparando um ao outro. E o mecanismo de comparação ou gera orgulho ou gera baixa autoestima. Vocês ouviram isso aqui? O mecanismo de comparação ou gera orgulho ou gera baixa autoestima. Deixa Deus ajustar isso na sua vida. Elias está vivendo um período difícil. O rei tinha se afastado da vontade de Deus, e Deus começa a pressionar o povo para que eles entendam que a relação que Deus tinha com eles tinha sido partida, tinha sido rompida. E o que acontece é que Elias é o profeta de Deus em meio à crise, em meio ao caos. Irmãos, Elias tem uma relevância tão grande para o povo de Israel, assim como Moisés tinha. Isso é tão emblemático que no Monte da Transfiguração aparecem Moisés e Elias para um diálogo com Jesus. São duas personalidades marcantes no Antigo Testamento. Eu estou falando de um homem de Deus que foi alimentado por corvos. Imagina se um dia você ouvisse a voz de Deus dizendo assim: olha, de hoje por diante você vai descansar e ficar num lugar, porque eu vou mandar pássaros trazerem para você o seu alimento. Elias desfrutou disso. Elias participou ativamente de milagres profundos, como a ressurreição de um jovem morto. Já imaginou você ver um jovem morto ressuscitando? Esse era Elias. Tinha profunda intimidade com Cristo, com Deus. Tanto que ele pede para chover e chove. Ele pede para parar e para de chover. A intimidade que ele tinha com Deus era tão intensa que a sua fé era capaz de controlar as nuvens. Há um fenômeno tão interessante na vida de Elias. O povo tinha sido pervertido em sua espiritualidade. E 450 profetas de Baal tinham sido contratados como profetas, feiticeiros, profissionais.
E Deus manda Elias voltar e disse, olha, eu vou fazer chover de novo, mas eu quero que você vá lá antes. Elias chega lá e diz para o rei Acabe, diz, olha, junta todos os seus profetas, vamos subir o Monte Carmelo. E nós vamos colocar 2 altares. Um cercado dos 450 profetas. E o outro eu, sozinho, eu e Deus. E aquele que mandar fogo do céu é o verdadeiro Deus. E o povo disse, isso é bom. Essa ideia é maravilhosa. Os 450 profetas de Baal começaram a clamar, cantar. A Bíblia diz que eles começaram a cortar-se e as horas foram passando. E Elias era tão ousado, tão cheio de fé, que ele começa a dizer, olha, gritem mais alto, que talvez o seu Deus esteja ocupado. Talvez ele esteja viajando. É um homem de fé e desaforado. Imagina só a cena. Está todo mundo cantando, fazendo aquelas danças, aqueles rituais. E o profeta Elias, com os braços cruzados, dizendo, faça mais. Ih, não está funcionando. Aí daqui a pouco o profeta Elias, desaforado como era, diz, tá bom, a gente viu que não resolveu, então faça o seguinte, peguem água. E Elias molha por várias vezes o espaço onde deveria pegar fogo. E você sabe que a mistura de água e fogo não é boa. O fato é que Elias clamou, Senhor, prostrou-se em terra e disse, tu és o Deus verdadeiro. E o fogo caiu do céu. E diz a Bíblia que o fogo consumiu o holocausto, consumiu o cordeiro e enxugou toda a água que estava em volta, empoçada. Terry Osborne viveu algo muito semelhante numa tribo. O fato é que, quando o cordeiro foi consumado pelo fogo santo, Elias fez descer a espada na cabeça daqueles 450 profetas de Baal, tentando limpar assim a nação, para que Deus pudesse voltar a atuar naquele povo. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Elias tinha intimidade com Deus. Mas ele viveu um momento de fragilidade. Se você não entendeu nada até agora do que eu disse, não gravou nada em seu coração, gostaria que você gravasse uma verdade. A depressão não é coisa de pessoas fracas. A depressão é algo que acontece na fragilidade das pessoas. E todos nós temos um momento de fragilidade. O profeta Elias era um homem de Deus, ousado, forte, cheio do Espírito Santo, mas ele teve o seu momento de fragilidade. O texto que nós lemos agora há pouco fala que Jezabel, a esposa do rei, ficou indignada com aquela situação, porque ela perseguia os profetas de Deus e alimentava a relação com os profetas de Baal. E ela manda um recado para o profeta Elias e diz assim: o que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. Aquela mulher mandou um recado, uma ameaça. E aquilo chegou ao coração de Elias de forma muito mais forte e intensa. E se você observar comigo, o versículo 3 diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Os sintomas da depressão de Elias começam a partir da insegurança. Ele sentiu-se tão fragilizado que aquele mesmo homem que outrora tinha enfrentado 450 profetas, agora correu com medo de um recado. O homem que tinha acabado de ver um milagre profundo, intenso, agora ficou com medo e fugiu. A depressão de Elias começa na insegurança dele. O fato é que ainda no versículo 3, nós vemos que ele deixou o seu servo. E o versículo 4 diz: ele entrou no deserto, caminhando um dia. Havia uma pessoa que o acompanhava todo o tempo, e ele disse: olha, eu já não quero mais estar na sua presença. E para não correr o risco de encontrar alguém, ele caminha em direção ao deserto, porque ele queria ficar só
a depressão de Elias sai da insegurança e vai para o isolamento. E esses são os passos que a alma vai dando em direção ao buraco da depressão. E o que acontece é que o isolamento de Elias aos poucos vai dando espaço para ideias de autodestruição, para os sonhos de morte, porque ele começa a dizer: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Elias, que antes era pujante na fé, cheio de Deus, agora tinha perdido o prazer de viver, e estava orando ao Senhor, dizendo: olha, tá bom, chega, eu estou cansado disso. Os sonhos de morte latejavam na alma de Elias. E a afirmação seguinte mostra que a sua autoestima tinha sido afetada, porque no versículo 4, na parte última do versículo, diz: tira a minha vida, Senhor, não sou melhor do que os meus antepassados. Os antepassados de Elias tinham sido homens desprezíveis, fracos. Ele começou a dizer assim: olha, eu não sou melhor que eles. Eu não tenho diferença deles. A autoestima de Elias, a autoimagem de Elias, o que ele pensava sobre si mesmo começou a mudar. E ele começou a dizer: eu não sou melhor que os meus antepassados. E essa baixa autoestima, esse desânimo, essa desesperança traz para Elias uma vontade de dormir. Ele não queria mais viver e ele foge disso, dormindo. Versículo 5 diz: depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. O versículo 9 ainda nos mostra que Elias sofreu com ausência de vontade. Talvez a grande marca da depressão seja a ausência da vontade. É não ter vontade de nada. Ouvi um relato uma vez de uma pessoa que, sentada na cama, via a comida na mesa, sentia fome, mas não tinha vontade de levantar-se. Versículo 9 diz que Elias entrou numa caverna e passou a noite. Elias entrou numa caverna e passou a noite. Agora eu queria que você ouvisse muito bem o que eu vou te dizer agora. A caverna não é só um local. A caverna é o estado da alma. Eu não sei como você chegou nessa manhã, mas quem sabe você está na caverna da sua alma. Você encavernou-se. Na caverna não há luz, na caverna não há interação. As cavernas da alma são extremamente perigosas, porque convidam a cada um de nós para a escuridão e silêncio. Quem sabe você veio na esperança de sair da caverna nessa manhã. E eu gostaria de dizer para você que o Deus de Elias está nesse lugar. O versículo 10 mostra que Elias não somente encavernou-se, mas ele começou a contar uma história de autopiedade. Ele começou a se auto-vitimizar. Deus pergunta a Elias: o que estás fazendo aí, Elias? Aí ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias quase que diz assim: Deus, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém faz nada por mim. Já fiz tanta coisa e agora sou ameaçado de morte. Minha vida é uma desgraça. Que situação terrível. Ele começa com um discurso de autopiedade. Eu fiquei só. Agora, irmãos, eu não poderia parar por aqui, porque eu apenas descrevi a depressão. E eu apenas mostrei para você como você, quem sabe, a semelhança de Elias, tem passado por isso. A depressão é entrar na caverna, mas eu sei que você não veio aqui ouvir o que é depressão. Você veio aqui para ouvir como sai da caverna. Como
como desencavernar a alma e redescobrir o prazer de viver. E para isso eu gostaria de ressaltar 4 coisas que Deus faz para tratar Elias. 4 etapas da terapia de Deus. A primeira etapa da terapia de Deus, nós vemos no versículo 6. Acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo, o versículo 6 diz... Versículo 5 diz o seguinte: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. O versículo 8 diz o seguinte: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Levante-se e coma. Não é interessante que alguém que estava dormindo numa depressão terrível ouça de Deus uma palavra tão imperativa: levante-se e coma. Se você quer sair da caverna, se você quer superar a depressão, você precisa ter atitude. Não se abandone. Não se abandone. Faça algo por si mesmo. Deus estava dizendo: olha, Elias, eu trouxe pão. Eu tenho as condições para trazer ânimo para você, mas você precisa levantar. E você precisa comer. Você precisa tomar uma atitude, você precisa decidir. E a palavra decidir vem de cisão. Uma vez que é partido, não se volta atrás. Não é interessante que Abraão estava prostrado numa pedra depois de um conflito com o seu sobrinho Ló. E Deus diz: levante-se, Abraão. Não é interessante que Ezequiel, no cativeiro babilônico, chorava e lamentava, até que ele ouve a voz de Deus dizendo: põe-te em pé e eu falarei contigo. Não é interessante, irmãos, que Jeremias, no capítulo 18, Jeremias é conhecido como um profeta chorão, porque lamentava as dores do povo. Ele ouve a voz de Deus no capítulo 18 dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, vem aqui e eu falarei contigo. Levante-se hoje, decida fazer algo por si. Pare de alimentar o seu discurso de autopiedade, de ficar reclamando, de lamentando. Hoje Deus está mandando você de levantar e se alimentar da palavra. Não há nada que alimente mais a nossa alma do que a palavra. A palavra é o pão vivo que Deus nos deu. Primeira coisa que Deus diz é que para a gente sair das cavernas da alma, para que a gente possa superar a depressão e redescobrir o prazer de viver, nós precisamos fazer algo por nós mesmos. Eu trabalhei um tempo com dependência química e nós aprendemos algumas frases de efeito que são extremamente poderosas no tratamento de algumas pessoas. E uma dessas frases que eu carrego comigo como filosofia de vida é a seguinte: só eu posso, mas não posso sozinho. Só você pode, mas não pode sozinho. Você precisa querer e você precisa dar o primeiro passo, porque ninguém pode dar o primeiro passo por você. Só você pode, mas você não pode sozinho. Hoje Deus está falando ao seu coração: levante-se e coma. Não se abandone, faça algo por si mesmo. Uma das passagens que eu acho mais profundas, interessantes e desafiadoras é quando Natã vai conversar com Davi. Natã era um profeta ousado, extremamente criativo. E Natã encontra Davi e diz: olha,
Davi, deixa eu te contar uma história. Que um homem que tinha muitas ovelhas, e o seu vizinho tinha uma só ovelha. E um dia aquele que tinha muitas ovelhas decidiu fazer um churrasco. E ele resolveu matar a ovelha daquele que só tinha uma ovelha. Davi, que era extremamente impulsivo, interrompe a história dizendo: esse homem merece a morte. Aí Natã, com muita serenidade, diz: esse homem é você. Mas você não vai morrer. Quem vai morrer é o seu filho. O filho que está na barriga da sua esposa, que não era sua esposa, que era a ovelha do outro, e você decidiu tomar. Davi, naquele momento, cai em prantos. Vai para casa, rasga suas vestes, se põe em cinza, passa dias sem comer, lamentando-se, o filho dele estava doente, e vai adoecendo mais, e vai adoecendo mais, e vai adoecendo mais. Até que um dia os seus funcionários entram no quarto para lhe dar a notícia, e extremamente preocupados estavam, e começam a conversar um ao outro, dizendo: se o filho dele que estava doente, e ele está como está hoje, imagina se ele souber que o filho dele morreu. E aí, quando Davi percebe aquelas pessoas cochichando, ele levanta a cabeça, olha para os seus funcionários e diz: o menino morreu. E os funcionários, meio sem jeito, dizem: morreu. Com medo da reação que Davi fosse ter. Mas o que mais surpreende a todos nós é como Davi reagiu. A Bíblia diz que Davi se levantou, tomou um banho, vestiu-se, perfumou-se e foi para o templo adorar. Ele foi adorar ao Senhor, que pode todas as coisas. Ele foi na fase mais difícil de sua vida, havia ainda lágrimas nos seus olhos, mas ele tomou uma decisão. Ele disse: eu não vou ficar lamentando a morte daquele que foi. Eu irei até o seu encontro, mas eu não vou me abandonar no processo, eu não vou me esquecer, eu vou cuidar de mim, eu vou tomar banho, eu vou me perfumar, eu vou adorar o Senhor. E a Bíblia diz que depois ele veio, e ele se alimenta, e ele come. E depois ele entra no quarto e enxerga a esposa dele, a mãe do menino que tinha morrido. E ela chorava. E sabe o que ele faz? A Bíblia nos diz que ele foi consolar a sua esposa. Aquele que ainda tinha dor em seu coração foi enxugar as lágrimas alheias. E desse consolo, irmãos, desse amor que supera as dores, surge Salomão, o rei que viria substituir Davi. Gostaria de convidar você a levantar-se, a tomar uma decisão, a não se abandonar. Davi levanta-se, toma um banho, se perfuma e vai para o templo adorar. E a Bíblia não diz, mas eu fico conjecturando que música que Davi cantou para adorar ao Senhor. E só me veio uma música na cabeça. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quem sabe não foi essa música, quem sabe foi perto quero estar, junto aos teus pés. Talvez não tenha sido essa, talvez tenha sido mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eu não sei qual música que ele cantou, mas eu sei que ele adorava o Senhor vivo e poderoso,
que pode transformar até as mais profundas tristezas, que pode restaurar o coração mais ferido, e que está nessa manhã aqui, falando ao teu coração. Segunda palavra que Deus dá, e dá essa mesma expressão, aparece 2 vezes no trato de Deus com Elias. É quando, no versículo 9 em diante, diz o seguinte: e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O versículo 13, na última parte, diz: e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha, Deus não estava perguntando para Elias o que ele estava fazendo. Essa era uma forma de Deus dizer: aqui não é o teu lugar. Essa condição de encavernamento não é a condição que eu tenho para você. Era como se Deus estivesse dizendo para o profeta Elias: a sua caverna, pode se despedir dela, porque eu não quero você nessa circunstância, nessa situação. O que você está fazendo, Elias? Eu sei muito pouco da palavra de Deus, ainda preciso estudar muito. Mas aprendi uma coisa muito cedo: de que Deus se importa com a nossa felicidade. Desde muito cedo eu descobri que Deus não é um ser carrasco que nos está colocando em sofrimento por acaso, mas Ele é um ser preocupado conosco. O texto diz que Ele não estava naquele terremoto, imagina só a terra se abrindo, as coisas acontecendo, as pedras caindo, cai fogo, e Deus não estava no fogo. Veio um vento forte esmigalhando as rochas e Deus não estava no vento. Aí veio um vento suave, uma brisa suave, e Deus estava na brisa suave. Deus está nessa brisa suave, dizendo para você: o que você faz aí, aqui não é o teu lugar. A depressão não é a condição pela qual eu criei você. Eu não te criei para a depressão. Eu não te criei para a caverna. Você é profeta escolhido meu. Eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. A caverna não é o seu lugar. O que você faz aí, Elias? E a expressão no versículo 11 diz: qual era a vontade de Deus? Saia. A expressão que Deus fala para Elias é, no versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Deus está propondo uma troca para nós hoje. A troca é: troque sua caverna pela presença de Deus. Aleluia. Deus está nesse lugar, no vento suave, numa voz meiga, dizendo: troque hoje a sua caverna, saia dela. O que você está fazendo aí, vem aqui para fora, para a minha presença. Esteja na minha presença. Eu não sei, irmão, como anda a tua vida, o teu coração, mas eu gostaria de trazer uma palavra de ânimo para você. O Espírito Santo do Senhor está nesse lugar dizendo: sai dessa caverna. Venha estar na minha presença. Sinta o vento suave, meigo. Deus se revela por fogo? Sim. Deus se revela por terremoto? Sim. E nós vemos isso em Atos. Mas Deus sabe quando é propício cada coisa. E Ele sabe que uma pessoa com depressão não precisa de terremoto, nem de vento forte. Precisa de um vento suave, uma voz meiga dizendo: sai, meu filho, venha estar na minha presença.
Versículo 15, acompanhe comigo essa leitura, nós estamos caminhando para o final. Versículo 15 diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate. Olha para mim agora. O que Deus estava dizendo é o seguinte: você quis se abandonar nessa caverna, você quis dormir até a morte, mas eu ainda tenho um plano para você. Você achou que seu ministério tinha acabado? Você achou que os seus dias tinham perdido as cores? Você achou que você ia se encavernar e nunca mais ia sair daí? Pois ouça a voz de Deus dizendo: eu ainda tenho um plano para você, Elias. Deus diz: Elias, volta, por onde você veio você vai voltar, porque eu ainda vou usar você. Vai ungir o rei, vai ungir um novo profeta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um plano para a sua vida. Você pode ouvir essa palavra hoje com esperança no coração, porque Deus tem um plano para a sua vida. Há uma canção muito antiga que diz: Deus tem um plano para cada criatura. E essa é uma grande verdade. A história só termina quando é Deus quem põe o ponto final. Você ouviu isso? A história só termina quando é Deus que põe um ponto final. Ontem atendi uma pessoa no telefone, não a conheço, nem sei se ela está nesse lugar, que estava pedindo ajuda para saber como chegar, e uma pessoa antes tinha me dito: olha, ela sofre com depressão, e a gente está tentando ajudá-la. E quem sofre com depressão ouve a voz, o ecoar de uma voz maligna, e eu já vi isso muitas vezes, dizendo: não vale a pena viver, melhor é a morte. Uma vez atendi uma jovem que estava tendo um sonho, e ela disse que o sonho era que alguém apertava seu pescoço, e quando ela acordou, ela ouviu uma voz. Ela estava num hotel no Rio de Janeiro, e ela ouviu uma voz dizendo: jogue-se da janela. E ela disse que a voz parecia convincente, que a voz parecia, saber o que ela queria naquele momento. E ela disse que foi uma luta, durante horas ela ficou na decisão se jogava ou não se jogava. Hoje Deus vai silenciar essa voz, porque a voz de Deus hoje na sua vida é: eu tenho um plano para você. Eu não sei por que você saiu da sua casa, mas o Espírito Santo é que te trouxe aqui para dizer para você: eu tenho um plano para a tua vida. E a última palavra que Deus dá a Elias está no versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Lembra? Elias falou muitas vezes para Deus: eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Quem sofre com depressão, ainda que esteja em meio a uma multidão, acaba se sentindo sozinho. Até que chega Deus, que no vento suave diz: você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu não sei que problema você tem enfrentado, que dor você tem velado em sua alma, mas Deus manda dizer para você que nessa manhã você não está sozinho. Queria que nesse momento você ficasse de pé. Eu quero orar por aqui. Deus ministre o teu coração agora. Se os músicos puderem vir aqui na frente. Feche os seus olhos nesse momento. Quem sabe a depressão está carcomendo a sua alma. Quem sabe você tem sofrido dias de profunda tristeza e desesperança.
Eu não sei como anda o teu coração, mas quem sabe a voz que você tem ouvido é: não vale mais a pena viver. E você começou a se abandonar no processo. A insegurança foi tomando espaço em teu coração, o medo. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, começasse a ouvir a voz de Deus. Eu peço para que você feche os seus olhos, porque eu queria que você abrisse os seus olhos para dentro de sua alma. Eu gostaria que você não se distraísse com o que está aqui fora, porque há muita coisa aí dentro que você precisa enxergar. Ouça a palavra de Deus dizendo: levante-se e coma. Não se abandone. Tome uma atitude em prol de si mesmo. Cuide-se. Decida contra a sua vontade. Seja o Senhor de si. Mesmo contra a sua vontade, vai caminhar, vai se alimentar, vai interagir. Mostre a sua alma quais são os caminhos que ela precisa percorrer. Ouça a voz de Deus dizendo: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar, essa caverna não é o teu lugar. Eu não te fiz para a caverna, eu te fiz para a missão de Deus. Talvez você achou que era o fim da linha, mas ouça a voz de Deus dizendo: eu tenho um plano para você. Eu ainda tenho um plano para você. Não chegou ao seu fim. Aliás, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de recomeço. E a última palavra que Deus nos dá é: você não está sozinho. E essa é uma palavra profética de esperança. Você não está sozinho. Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha, mas eles não estavam sozinhos. Daniel é jogado na cova dos leões, mas ele não estava sozinho. Paulo e Silas, em circunstâncias terríveis, adoravam ao Senhor à meia-noite, porque eles não estavam sozinhos. Você não está sozinho. Talvez a tua alma minta para você todo o tempo, dizendo: você está só, mas eu quero dizer algo maior, falando ao teu ouvido, sussurrando e dizendo: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço com a destra da minha justiça. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã de esperança, de graça, de renovo. Deus, nós sabemos que a depressão não é algo de pessoas fracas. São circunstâncias que se instalam em nosso ser a partir de momentos de fragilidade. Mas todo momento tem o seu final. Todo o momento tem o seu final. E a tua palavra diz que a noite escura pode durar, mas é certo que a alegria vem pela manhã. E tu és o sol da justiça que se ergue. Nós não fomos abandonados. Você sabe por que a gente pode dizer que nós não estamos sós? Porque naquela cruz do Calvário, Jesus olhou para o Pai e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Em Cristo os nossos pecados e o nosso abandono foi cumprido. Nós não somos abandonados porque na cruz Jesus sentiu-se abandonado. Levante-se e coma. O que você está fazendo nessa caverna? Eu ainda tenho um plano para você. E você não está sozinho. Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Ministra o nosso coração. Ânimo, esperança. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda depressão de nossa alma.
Nós somos o povo mais feliz da terra, porque temos razão para ser. Temos razão para ser. E hoje, Senhor, nós queremos te louvar e te adorar, dizendo: não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Eu te adorarei, Senhor.